Samuel, pra gente, todos nós, a Carol falou ali daquela montanha russa, né, antes da gente assistir a matéria, aquela montanha russa de sentimentos. Até pra gente conseguir vencer, romper essa tristeza, que mesmo aqui agora, a gente revendo a imagem, a gente abate um pouquinho, como dar essa reação? Por exemplo, igual aqui, a gente tá falando de toda uma história, são famílias, perderam o que tinha, casa e tal, os parentes já não voltam mais. Como foi o seu trabalho lá, nesse aspecto aí, para lidar com esse luto, né, dessas perdas aí? Serginho, você falou a palavra-chave, luto, processo de luto. Toda perda que a gente tem, seja ela relacionada a alguma perda financeira, perda material, relacional, ou perda, né, de um ente querido mesmo, alguém que se foi, envolve esse período de luto, em que você vai precisar desenvolver aí algumas ferramentas internas e externas para lidar com esse processo. Pensa na palavra luto, é lutar, mas lutar com o quê? Lutar com um sentimento. O sentimento. Outra coisa, lutar como? Né? Muitas pessoas, elas, diante da perda, elas se desesperam, cada um tem a sua maneira, né? Dentro da sua subjetividade, tem a sua forma de lidar com a perda. Alguns se desesperam, alguns se isolam, alguns, né, querem a presença de outras pessoas mais próximo. E eu lembro que, estando ali em Brumadinho, alguns dias depois da tragédia, atendendo famílias, eu lembro de uma senhora que ela tinha perdido várias pessoas da família, né? Várias. Se eu não me engano, acho que as 3 ou 4 ainda tinha uma sobrinha que estava desaparecida. E ela, assim, totalmente desorientada, totalmente devastada, abalada. Em situações como essa, é muito complicado. O que a gente faz e como a gente trabalha o luto, ele envolve o acolhimento e envolve a fala. A pessoa ela precisa ser estimulada e ser ajudada a falar sobre aquilo. Então, né? A Bíblia fala, né? Enquanto eu me calei... Ainda que seja um contexto de um pecado, mas o falar é terapêutico, né? Por exemplo, a psicanálise, quando, né, eu aprendi sobre isso, é o quê? A cura pela fala. Não é? Porque aí você tem até a oportunidade de articular todos ali os seus pensamentos e até dar um norte. E lidar, inclusive, Serginho, Carol, com a culpa. Né? Muitas daquelas famílias e funcionários que eu atendi, eles falaram, olha, eu me sinto culpado porque eu era chefe da pessoa que eu mandei para a área que foi atingida. Imagens aí aparecendo. Aliás, um grupo ali. Isso. Tem uma equipe, a gente participou. Tem também a equipe, né, de voluntários. O nosso querido Jânio, meu grande amigo Jânio, ali na área, né, do acidente. E eu lembro assim que alguns dias depois, né, toda a equipe já estava muito cansada de psicólogos, de assistente social, de médicos que estavam ali. E a gente precisa, né, por vários momentos ali na estação do conhecimento, em outras áreas em que foram montadas ali as áreas de atendimento, de acolhimento da população, né, a gente via os próprios profissionais, né, a gente acaba se abalando também, né, somos humanos. E a gente teve, inclusive, um treinamento, os psicólogos lá do Hospital Albert Einstein, eles vieram para poder fazer um treinamento. Isso foi muito legal porque alguém também nos escutou, né, escutou aquilo que a gente tinha escutado de tão dramático, de tão pesado, nesses dias que a gente passou ali. E por mais que a gente tenha o treinamento, né, dentro da área, se deparar com uma perda tão grande é muito difícil também. Samuel, nós vimos ali parte do seu trabalho, né, algumas mostras ali do que você fez, e ainda lembrando da primeira vez que eu estive lá, eu me lembro que conversando com algumas pessoas, até por um direcionamento, um senso assim comum entre elas ali, já era um pensamento recorrente na cidade, eu fui ali uns 7 dias, 10 dias depois. O que acontece? Eram elas também vivendo um luto futuro. E uma das frases que mais me chamou a atenção, eu já disse isso aqui esse ano todo aqui para trás, foi o quê? Eles falaram, que pena, aliás, o nosso medo, o nosso luto, a perda para a gente maior será quando os bombeiros derem por encerradas as buscas e quando chegar ao final do ano, Brumadinho ser lembrado só lá na retrospectiva. Nós estamos falando do início de janeiro, porque o acidente foi 25 de janeiro, né? E eu fui lá no início de fevereiro. Eles já estavam sofrendo por que viria agora. Ainda que os bombeiros, por uma questão, ela até
Dias passados aqui no programa, também nós falamos sobre isso, que os bombeiros disseram, olha, nós vamos até o final. Enquanto tiver um lá, vai ter equipe trabalhando. Aquela questão mesmo da missão. Mas quantos também já esqueceram? Isso foi um luto prévio que eles também viveram. E como é importante assim, esse ato simbólico do enterro, né? Todas as culturas têm isso. Isso que eu ia perguntar. E aí a gente precisa, né? As pessoas precisam. E mesmo que seja lá uma parte, né? Uma fração do corpo, é muito difícil depois de tanto tempo, né? Enfim, esse ato simbólico, ele encerra uma fase, um ciclo, exatamente. E para muitos desses que ainda não encontraram, esse ciclo de luto, ele vai inclusive começar agora, para valer, né? Quem encontrou nos primeiros dias já está passando por esse processo. Sim. Algumas pesquisas apontam, Serginho e Carol, que o luto, ele dura aí, em média 1 ano, né? Algumas pessoas conseguem lidar um pouco melhor em poucos meses, dependendo da perda, da proximidade afetiva, né? Do ente querido, que tipo de parente é. Que tipo de morte também. E que tipo de morte é. Às vezes é uma morte que às vezes vem num processo de adoecimento, a família já vai se preparando. Mas quando é algo tão repentino, a pessoa saiu de manhã para trabalhar e não voltou mais, é mais difícil, né, lidar com esse impacto, com o acidente. Eu até ia perguntar, Samuel, quando o Serginho estava falando, era justamente isso. Como lidar com... E aí a gente está falando disso, mas nós temos várias perdas na nossa vida, concorda? Nós passamos por vários processos. Como lidar quando... Porque para o ser humano é importante, a gente tem início e fim, né? Então, o enterrar, o fechar o caixão, aquilo tudo, para o nosso cérebro, para a gente é importante, mas quando não se consegue fazer isso? Porque eu penso, às vezes, quando nós tem um falecimento, você passa ali 24 horas, 48 horas, quando você tem ainda que viajar, levar o corpo, é tão desgastante, o vai e volta, mas quando desce o caixão, dói, é aquele momento, mas a ficha cai. A ficha cai. Como lidar com isso quando isso demora tanto para acontecer, né? E esse processo, como trabalhar? Carol, o deixar doer é importante. Tem pessoas que, por exemplo, membros da família, que muitas vezes são o coluna. Às vezes o coluna da casa é aquele que vai arrumar o enterro, é aquele que vai cuidar de tudo. Sim. Todo mundo está sofrendo aquele luto, mas ele se mantém firme em prol da família. E é muito comum, esse que é o coluna da família, muitas vezes vir a sofrer esse luto, a passar por esse luto muito, muito depois. Então, deixar doer é importante. Deixar esse sentimento vir à tona, a angústia vir, o choro, ele é importante nesse período. Deixar doer o quê? Deixar doer justamente isso, é chorar, é falar, gente. É sentir, não bloquear o sentimento. Agora, lógico, com apoio, né? Sim. Lógico que você não vai fazer isso de maneira isolada, ainda mais em um ambiente, né, de um desastre tão grande quanto Brumadinho, que a cidade toda é impactada. Continua vivendo e respirando. Exatamente. As consequências da tragédia ainda vão, né, aí perdurar por muito tempo, mas esse deixar doer, ele é ali momentâneo. E o tempo, ele vai também ser um fator fundamental para poder ajudar nesse processo de cura, inclusive. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.